Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do BRM News, um podcast que faz parte do guarda-chuva BRM Podcasts. E nesse podcast especificamente, a gente vai trazer para vocês as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e empreendedorismo dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella e estou aqui com meu colega Renan Torres. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje, para iniciar nossa trajetória aqui, falaremos sobre crescimento econômico no Brasil, exportação de cachaça, um leilão importante no setor de transportes do Espírito Santo e muito mais. Vamos nessa, Lucas? Vamos embora. Para começar a nossa análise aqui, a gente vai falar sobre os tigres brasileiros, ou melhor, as onças brasileiras, né? Então são o Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, que são os estados que têm se destacado como os novos motores da economia nacional. Esses estados investem muito mais em infraestrutura e têm maior autonomia financeira e acabam proporcionando, por consequência, uma melhor qualidade de vida para a sua população. Um índice acima da média em saúde, educação e segurança. E além disso, o crescimento econômico deles se reflete diretamente na geração de empregos. Enquanto a taxa de desemprego nacional está em 6,4%, nesses estados ela cai para 3,6% na média. O Mato Grosso, por exemplo, tem apenas 2,3% de desocupação. Isso acontece porque essas regiões têm uma base econômica muito forte no agronegócio, na indústria e no setor imobiliário. E um outro dado interessante é a taxa de investimento estadual, onde a média do Brasil é de 8%, mas nesses estados chegam a 10%. E no Espírito Santo e Mato Grosso, esse índice sobe ainda para 13%. Então, esse nível de investimento é essencial para garantir o crescimento sustentável e reduzir a dependência dos repasses federais. No comércio internacional, essas regiões representam 29% do corrente comércio exterior do Brasil, o que é bom e acima da participação do PIB nacional, que é de 20%. Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná lideram as exportações de produtos agrícolas e industriais. Inclusive, Lucas, teremos no mês de março um evento super importante que consolida as principais pautas dos mercados regionais brasileiros. É o Brazilian Regional Markets, edição de São Paulo. O evento acontecerá no próximo dia 26, no Teatro B32, na capital paulista. Este ano, entre os painelistas confirmados, receberemos o CEO da Zurich Airport, Ricardo Gesser, e Antônio Toledo, CEO da Time Now Engenharia. Agora, uma notícia importante para a área de saúde do Espírito Santo. A unidade Unimed Diagnóstico, da Unimed Vitória, recebeu a certificação do Instituto Nacional de Câncer no Programa de Qualidade em Mamografia, o INCA. Este selo garante a qualidade dos exames de mamografia realizados em todo o Brasil, atestando tanto os laudos quanto os equipamentos utilizados na unidade. Além disso, a Unimed Vitória segue ganhando reconhecimento. Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Capixaba foi listado entre os 100 melhores do país. Isso coloca a Unimed Vitória ao lado de hospitais de referência nacional e internacional, como Albert Einstein, Sírio-Libanês e HCor. Agora, mudando um pouco de assunto, temos uma novidade sobre um produto 100% brasileiro, que está conquistando novos mercados. Lucas, conta um pouco pra gente. Pois é, Renan, a cachaçaria 3R de Guarapari está se preparando para exportar sua cachaça para Portugal ainda em 2025. A empresa tem apenas 4 anos de história, mas já está expandindo para o mercado internacional. E Portugal faz todo sentido como primeiro destino, porque o país tem uma cultura muito forte em destilados, bem posicionado, e a cachaça pode constituir um espaço prêmio por lá. Mas a 3R não está focada só na exportação. Ela também investe no turismo de experiência, recebendo cerca de 5 mil visitantes por mês na Rota da Ferradura, ali em Guarapari. Isso mostra como a cachaça pode ir além de uma bebida e se tornar um atrativo turístico. E a gente não pode esquecer também do papel do Espírito Santo nesse setor. O Espírito Santo ocupa uma terceira posição no Brasil em número de alambiques registrados, com 81 unidades. E além disso, quase metade dos municípios capixabas tem pelo menos uma cachaçaria formalmente registrada. E agora, seguindo no tema exportações, a gente tem um assunto também para tratar sobre os dados interessantes na economia do setor aqui no Espírito Santo, não é isso, Ana? Pois é, Lucas, o Espírito Santo está conseguindo vender seus produtos por preços mais altos no mercado externo, enquanto os valores das importações caíram. Isso fortalece a posição do Estado no comércio internacional. Em janeiro, os preços das exportações capixabas subiram 4,3%, enquanto os das importações caíram 3,7%. Com isso, os chamados termos de troca, que mede essa relação, cresceu 8,4%, o quinto melhor resultado a nível nacional. O minério de ferro liderou as exportações, com mais de 223 milhões de dólares movimentados no mês.
O café não torrado veio em seguida, com 173 milhões de dólares. Já na parte das importações, o destaque ficou para as aeronaves e equipamentos, que somaram 136 milhões de dólares. Boa, Renan, mas agora vamos mudar um pouco de assunto e falar de uma grande empresa que entrou no processo de leilão. Explica esse assunto pra gente aí. Exatamente, Lucas. A Justiça de São Paulo autorizou o início do leilão dos bens da Viação Itapemirim, uma empresa histórica aqui para o Espírito Santo. A empresa, que entrou em falência, terá o seu processo iniciado dentro de até 2 semanas e só poderão participar empresas qualificadas para operar no setor de transporte rodoviário. Um detalhe importante, Lucas, é que os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia. Isso significa que quem quiser arrematar algum ativo da empresa precisa avaliar bem as condições antes do leilão. A Itapemirim já foi uma das maiores empresas do setor rodoviário do Brasil, mas nos últimos anos passou por uma crise pesada, incluindo um plano frustrado de reestruturação. Agora, o leilão pode definir o destino de todos os seus ativos. E por falar em cenário econômico, Lucas, a gente tem uma atualização importante sobre o PIB brasileiro na última semana. Que informação é essa? Perfeito, Renan. O PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024, chegando a 11,7 trilhões em valores correntes. Esse foi o maior crescimento desde 2021. Aí, para a gente poder discorrer um pouco mais sobre quais foram os setores responsáveis por esse crescimento, a indústria, por exemplo, subiu 3,3% e os serviços cresceram 3,7%, mas a agropecuária teve uma queda de 3,2%. E o grande destaque foi o consumo das famílias, que avançou 4,8%. Isso mostra que o mercado interno continuou aquecido, impulsionando o crescimento do país. E, além disso, os investimentos cresceram 7,3%, o que indica também um ambiente de negócios muito mais favorável e uma maior confiança na economia brasileira. E vale destacar, Lucas, que esse crescimento do consumo das famílias aconteceu mesmo com o Brasil sendo um dos países com as maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, imagina se a gente tivesse uma carga menor, onde o dinheiro tivesse aplicado em investimentos, o quanto esse consumo poderia aumentar de fato e se transformar em uma atividade econômica ainda mais robusta no nosso país. Perfeito, isso mostra muito também a resiliência do povo e como é que a gente consegue, apesar do cenário, ainda manter essas taxas de crescimento competitivas. Mas agora vamos falar de uma questão tributária que pode mexer de fato no bolso dos brasileiros. Pois é, Lucas, falando em carga tributária, o Ministério da Fazenda reduziu a estimativa de perda de receita com a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Antes, a previsão era de uma renúncia fiscal de 35 bilhões, mas agora esse número caiu para 25 bilhões de reais. Para compensar essa perda, obviamente, o governo pretende taxar rendas acima de R$ 600.000 por ano, com alíquotas progressivas que podem chegar a 10% para quem ganha mais de 1,2 milhão. Essa mudança ainda precisa ser enviada ao Congresso, Lucas. Perfeito, Renan. E agora, só para a gente poder fechar, tem mais um comentário aqui para fazer, que a Apex ela disponibiliza todo mês um documento muito interessante que traz uma análise mais profunda sobre esses assuntos, como política, economia, que é uma carta do economista, que é produzida pelo economista-chefe da Apex, Dr. Arilton Teixeira. E se você acessar esse documento, basta entrar nas redes sociais da Apex, o próprio BRM Podcast também vai ter lá, e você encontra o link onde baixar esse documento e se manter informado com um conteúdo muito robusto e mais completo sobre todo o cenário do que está acontecendo agora em termos de economia e política no Brasil e no mundo, tá? E claro, se você curtiu o episódio, compartilha com alguém que também vai gostar. Segue a gente para não perder as próximas edições e eu desejo uma ótima semana e ótimos negócios para você. Perfeito, Renan, muito obrigado. E aí, antes da gente ir embora, eu quero só deixar mais uma notícia aqui importante para vocês, de que hoje a gente inaugura oficialmente o nosso projeto BRM Podcasts, onde a gente vai trazer para vocês vários podcasts que vão falar sobre assuntos específicos como mercado de investimento, política, economia, sobre discussões técnicas de artigos, enfim, várias novidades também para vocês. E hoje, especificamente, a gente lança o podcast do Markets Lab, com o Disseu Simões como host, que trouxe o Marcelo Murat, o especialista da Apex em mercado imobiliário, para discutir sobre o cenário desse setor no Espírito Santo para os próximos meses aí. E isso é uma discussão muito profunda e técnica. Eu acho muito importante compartilhar com vocês. Quem quiser, só acompanhar os nossos canais do BRM Podcast. Então, acho que é isso. Desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se vê aí nos próximos dias. Muito obrigado.